Boa tarde, irmãos. Nós estamos aqui no local de reunião da Igreja em São Cristóvão. Vamos iniciar mais uma gravação, uma mensagem muito rica, graças a Deus. E o tema, Senhor Jesus, vai ser a vida conjugal e familiar. Eu vou iniciar esse tema com uma oração. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por desfrutar dessa palavra, Senhor. Me esvazia, Senhor. Não deixa sair da minha boca as palavras que não venham de Ti, Senhor. Senhor, me guia, Senhor, me esvazia, Senhor, para que eu possa falar as Tuas palavras, Senhor. Senhor Jesus, seja também com todos os casais das igrejas, Senhor. Com todos os jovens, com todos os filhos, com todos os pais, Senhor. Nos guia, Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor, irmãos. Essa palavra é muito rica, né? A gente vai iniciar com a vida conjugal e a vida familiar, né? Nós percebemos através dessa palavra que o viver da igreja é muito mais do que um viver de reuniões, né? Muito mais que um viver meramente formal, né? Como se fosse um evento. Nossa vida cristã, ela é realidade, né? Ela é o dia a dia, né? E graças a Deus porque o Senhor nos conduz através dessas palavras, né? Senhor Jesus. O indivíduo, ele é a unidade da regeneração, né? Individualmente, da vida eterna. E a família é a unidade da salvação de Deus, né? Nós temos vários versículos que demonstram que o Senhor trabalhou com famílias, né? E nos mostra a riqueza de nós buscarmos um modelo de família que nossa família possa servir o Senhor, né? Tanto os pais como os filhos. Sabemos que precisamos do Senhor para isso, né? Não é por nosso mérito, não por nossa capacidade, mas por benevolência do Senhor. Senhor Jesus. A lição, ela inicia com a comparação, mostrando esse aspecto além do plano terreno, né? Muitas das vezes hoje nós temos uma cultura secular que distorceu esses institutos, né? A família que foi criada por Deus, o casamento, a relação de pai e filho e de filho e pai. E nós voltamos para a palavra, né? É muito mais além do que essa visão humana que é formatada aí hoje. Eu vou iniciar com um versículo que é Senhor Jesus, em Efésios 5. Senhor Jesus. 5:31. Senhor Jesus. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Senhor Jesus. Aí nós percebemos que há um mistério, né? Entre Cristo e a igreja, né? Como diz aquele hino, divinal romance, né? É um divinal romance. E o Senhor, ele morreu pela igreja. E a igreja é a noiva de Cristo, né? Além de seu corpo, é a noiva de Cristo. Senhor Jesus. Lá em Apocalipse 21... (9 e 10). A Nova Jerusalém. 9, do capítulo 21. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Nós percebemos que quão grande é essa visão, né? Não é uma questão limitada. Muitas das vezes nós vamos ter problemas no nosso relacionamento conjugal e vamos olhar para aquela situação, mas vamos esquecer desse grande mistério, de toda essa luta que ocorreu durante a Bíblia, Deus trabalhando para que houvesse o casamento de Cristo e a igreja, a noiva, né? E nosso casamento, ele também tipifica essa relação. Nós temos que ter muito cuidado com essa revelação. Isso nos mostra, nos tira qualquer traço de velharia,
ou até mesmo de uma cultura moderna, que vem dizer que o casamento é um contrato, ou uma conveniência em que duas partes decidem viver juntos. Não, irmãos, é uma relação entre homem e mulher e provém de Deus. Tem um sentido muito amplo. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. A família é a unidade da salvação de Deus, né? A família é a unidade da salvação de Deus. E os filhos são herdeiros da promessa feita aos pais. Muitas das vezes nós esquecemos, né? Vemos tantos problemas que a gente acaba pensando que são institutos que foram frutos do acaso, do mero deleite, mas não. A família é a unidade da salvação de Deus. Se hoje você não tem essa realidade na sua casa, mas creia nessa palavra. O Senhor, Ele vem com essas palavras não para nos julgar, nós estamos no tempo na graça. Ele quer o quê? Derramar graça. Ele quer que você se arrependa e chegue nesse estágio, não por mérito, mas orando, desfrutando. E isso é o que nos move. Não deixe, irmãos, o presente século nos enganar. Infelizmente, esse presente século é cheio de mentira. Eu vou para Romanos 12. Essa revelação também é crucial para ver todos os pontos dessa lição. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. No capítulo 12 de Romanos, nós vemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século. Hoje, quantas ideologias sobre casamento vêm falando isso? Sobre a conveniência, sobre insubmissão, coisas que procedem o quê? Doutrina de quê? De homens, doutrinas de demônios, irmãos. Nós vamos ver alguns trechos na palavra e o nosso guia é o falar do Senhor. Não é uma questão de doutrinária, de debate de quem está certo e errado. É ouvir o falar de Deus. É não se conformar com as coisas do presente século. É ir para a palavra de Deus. Casamento é uma instituição abençoada. Hoje, se você perguntar para um jovem, muitas das vezes ele não vai ter essa noção. Ele não vai saber o que representa o casamento. Mas aí nos faz mister, e no livro de Hebreus, que é um livro muito rico, no versículo 13, capítulo 13, desculpa, irmãos, versículo 4. Ó Senhor Jesus. O que Satanás, uma das armas que ele utiliza é o quê? A confusão, né? Ele começa a deturpar uma parte da palavra e começa a criar dúvida, né? Mas não há dúvida, irmãos, porque nesse versículo aqui fica muito claro, graças a Deus, que temos a palavra do Senhor para nos guiar. Capítulo 13, versículo 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio. É digno de honra, irmãos. Hoje o mundo acontece a situação, já se pensa em divórcio, por N motivos. Mas aqui vem dizendo que é digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Não pensamos que também vamos ficar sem julgamento, não, irmãos. Há uma ordem do Senhor dizendo que tem essa honra, e nos cabe acreditar nessa palavra e cumprir essa palavra. Ó Senhor Jesus, isso não importa que não vai haver dificuldades, não vai haver, às vezes, momentos que não vão ser tão agradáveis. Mas vamos se guiar na palavra do Senhor, que independente do que aconteça, o casamento não é digno de quê? De honra, irmãos. Muitas das vezes o Satanás, ele engana o homem de uma maneira assim, sutil. Eu vou lá para Gênesis 3. Vou retroceder a queda do homem. Essa palavra casamento, ela é muito rica da vida conjugal, da vida familiar, que nós temos que retroceder
Nós temos que voltar a Gênesis, né? Ao princípio de tudo, ver o que Deus almejava, né? Muitos versículos em Mateus vão também falar sobre isso. E lá no capítulo 3, ó Senhor Jesus, vou começar do 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não comereis de toda a árvore, sim. Vou destacar que nesse trecho aqui, Satanás fala: é assim que Deus disse. Veja como é sutil. Ele não apresentou nada como avesso à palavra de Deus. Ele entrou na sutileza mesmo, no mínimo, né? E como é? É começar a questionar a palavra do Senhor. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Aí coloca a interrogação. E aí a mulher cai na besteira de começar a conversar com a serpente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Aí você vê que já começa as justificativas, vê os pontos que mais nos agradam. Isso nos mostra que, para pegar aquela palavra de Hebreus, em espírito e em verdade, digno de honra. Tem problema? É digno de honra. Aconteceu, não sei o fato que aconteceu, é digno de honra. Nós vamos tomar a palavra de Deus por um trecho, porque muitas das vezes, essa conveniência humana, essas opiniões humanas, a vida da alma, até o lado bom da vida da alma, ela causa o quê? Morte. E não a morte de ressurreição, é a morte mesmo, aquela morte mesmo. E aí nós temos que saber que é uma situação que as opiniões prejudicam bastante. Vamos seguir o falar de Deus. Vamos ser simples. Ó Senhor Jesus. E puros, né? Ó Senhor Jesus. Continua a palavra. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor, né? Uma das coisas que me chama a atenção é que até nós vemos hoje na vida da igreja alguns irmãos, filho de alguns irmãos que já serviram, né? E esses irmãos hoje eles estão sendo utilizados por Senhor. Outros jovens que também fizeram parte do grupo de jovens, que chegaram na igreja como crianças, frequentaram a sala das crianças e hoje eles estão sendo utilizados no corpo de Cristo. Um deles sou eu. Eu agradeço todas as irmãs que puderam cuidar de mim quando eu era criança e saber que aquele labor ele não foi em vão. Aquela palavra ela não se perdeu, né? Muitas das vezes a gente quer olhar para uma circunstância, para um determinado período, mas nós temos que se atentar nesse falar do Senhor. Nessa palavra aqui fica bem claro que nós precisamos cuidar das crianças. A sala das crianças ela tem uma representatividade muito grande. Eu vou usar palavras aqui que os irmãos usaram aqui nessa lição para ser bem fiel a essa fala. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Que os filhos são herdeiros da promessa feita aos pais. Para isso, devemos nos empenhar ano após ano em cuidar dos pequenos, ensinar-lhes a palavra e ter cuidado adequado para que, quando chegarem à idade da razão, decidam crer no Senhor e tomar o caminho da fé, assim como seus pais. O papel dos pais é fundamental em conduzir os filhos ao Senhor, e cabe a eles essa responsabilidade com o auxílio da igreja. Eles devem ter bom testemunho, amar o Senhor, buscá-lo, servi-lo com fidelidade e viver a vida da igreja. Isso nos dá várias lições. Eu vou continuar até um trecho aqui da leitura para finalizar o raciocínio. A maneira como a igreja prosseguirá depende de como vamos conduzir a próxima geração ao Senhor. Irmãos, muitas das vezes nós estamos sendo imediatistas. Às vezes você vai numa determinada localidade, infelizmente nós passamos esse tempo de pandemia, nós sabemos que as crianças, algumas nem podiam usar máscara, né? A determinada idade, a criança não tinha tanto entendimento assim, mas graças a Deus está diminuindo. É encorajamento voltar com a sala das crianças, porque é a palavra aqui do irmão. Se perdermos uma geração, teremos uma lacuna que avançará através dos anos. Esses jovens são muito preciosos, irmãos, eles não podem ser desperdiçados.
e nos traz o encargo de orar pelas reuniões das crianças, né? Aí vem continuidade e a igreja será forte e crescerá em número. Nossa expectativa é que todos os que nascem em nossas famílias sejam também regenerados. Irmãos, vamos cuidar dos jovens. Dessa lição aqui, para os irmãos que já têm um crescimento de vida, que já se reúnem, é nítido que a igreja ela cuida com auxílio dos pais. Na verdade, desculpem, irmãos, aos pais cabem a responsabilidade de conduzir e a igreja auxilia. Muitas das vezes hoje no mundo secular se tem institutos deturpados, né? Coisas que as pessoas fazem e nem percebem. Por exemplo, a criação dos filhos é de obrigação dos pais. Muitas das vezes hoje se associa que criar um filho é pagar uma boa escola e terceirizar essa criação. Não estou falando, irmãos, jamais que os filhos não têm que ir para a escola, mas que os pais, eles têm responsabilidade nas criações dos filhos. Muitas das vezes, com todo respeito, seus filhos estão frequentando escolas onde não tem nenhum professor cristão. Eles podem até ensinar noções de matemática básica, português, eles vão ensinar conhecimentos técnicos. Mas a vida espiritual, irmãos, elas têm que ser trabalhadas pelos pais com os filhos. Isso demanda o quê? Labor de amor. Exige o quê? Tempo, dedicação, ler a palavra com os filhos. Porque a corrente do mundo é muito forte. Hoje os jovens sofrem muito com essas ideologias, né? As ideologias são muito intensas. E o que nos faz defender esses jovens é o quê? Quando desde criança já inculcar as palavras neles. E esse papel é da igreja também, é dos pais, e a igreja auxilia. E também, irmãos, vamos aplicar misericórdia. Existem até crianças ou adolescentes que se convertem, a família não frequenta, não tem um viver da vida da igreja, e nós também temos que inculcar as palavras nesses jovens, né? Graças a Deus, o Senhor tem liberdade de trabalhar. Ele pode chamar um jovem que, de repente, a família dele não esteja reunindo. Mas também temos que ter um labor especial. O evangelho, não, como dizia o irmão Esdras, não é um evangelho enlatado. Para cada irmão, nós temos que ter esse amor de cuidar do jovem especificamente, né? Ó Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Nós, muitas das vezes, somos confundidos por que se prega por esse mundo. E graças a Deus que nós temos essa palavra para nos lavar, né? Nos tirar essas impurezas, né? E a vida familiar, ela tem um propósito através da revelação divina, né? A vida familiar corresponde à aplicação da palavra de Deus no relacionamento entre os cônjuges, entre os pais e os filhos. Ó Senhor Jesus, tecer alguns comentários. É importante saber como eu iniciei. Não vá para a relação de casamento como as pessoas do mundo, elas costumam olhar do prisma o quê? Humano. O homem natural quer resolver as coisas de maneira o quê? Natural. Tem que se resolver através da oração, irmãos. Tem que se resolver com os princípios bíblicos, com a busca da palavra, né? Hoje nós sabemos que a igreja, constituída de famílias, e essas famílias elas têm esse encargo de cooperar com o Senhor. Nós percebemos lá que não foi Noé sozinho que construiu a arca, foi Noé e a sua família, irmãos. Então nós temos que saber que essa responsabilidade, né? Ó Senhor Jesus, em Efésios 5:22. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Hoje, no mundo secular, isso aqui é até motivo de as pessoas ficarem até chateadas, né? Se você chegar e falar que as mulheres devem ser submissas, né? Como eu disse no início, irmãos, vamos ser fiel à palavra do Senhor. Essa palavra não visa a destruição do homem, ela visa a ressurreição. Visa a morte e ressurreição, visa o que? A vida. E aí nós percebemos que
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Eu vou ler um trecho da Bíblia King James. O Senhor tem uma nota muito interessante em relação a esse versículo. Ó Senhor Jesus. Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Graças a Deus por essas palavras. Vem nos iluminar nesse tempo de trevas, né? Esposas, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor. Um dos pontos que eu quero destacar aqui, que essa sujeição não é uma sujeição aos olhos humanos, como se veio como uma questão de imposição, de força. Eu sou mais forte que minha esposa, vou impor. Não é assim que a Bíblia diz. Como ao Senhor. Você tem que amar como está amando ao Senhor. É uma demonstração de amor ao Senhor. Não é simplesmente uma questão de imposição. É uma demonstração da mulher que ela ama o Senhor. E aí o que acontece? Todo mundo secular, desde crianças, as pessoas são estimuladas a terem o quê? Opiniões, debates. Irmãos, a palavra do Senhor é muito clara. E aí a submissão, ela muitas das vezes acontece quando assim, a pessoa não concorda, mas em virtude de amor, a palavra do Senhor, em obediência a Deus, a pessoa baixa a cabeça. E outro ponto a se destacar é que realmente eu não conhecia esse trecho, né? Mas aqui vem falando que as esposas, vem falando esposas. Então, quem tem que estar ouvindo essa palavra? Esposas. Não é uma palavra para eu, homem, não tá... mas a esposa, não. Aqui tem falando esposas, é diretamente a quem? As esposas. Ó Senhor Jesus. E na nota, ó Senhor Jesus, vem falando, 5:22, esposa, sujeitai-vos, instruí a esposa a serem submissas ao seu marido. O que há de diferente aqui é o relacionamento entre marido e mulher é comparado ao relacionamento entre Cristo e a igreja. Não há verbo no original, como traduz a BTX. As casadas a seus próprios maridos, como ao Senhor. O imperativo sujeitai-vos é subentendido a partir do versículo 21. Paulo fala primeiramente às esposas. Elas devem se submeter a seus maridos por vontade própria. Não deve haver imposição externa. Foi o que eu estava falando. Isso é uma palavra que a mulher tem que tomar. A gente não pode estar não deve haver uma imposição externa. Submeter, porque uma vez que você utiliza imposição, já não é submissão. O princípio, a bênção, está sendo quebrada. Submeter-se isso não significa que não possa pregar, mas aqui vem falando que não pode ter imposição externa. Submeter-se não significa que a mulher é inferior ao homem na união matrimonial. Não é isso, irmãos. Uma vez que esta submissão é regida pela expressão como ao Senhor. A submissão das esposas cristãs a seus maridos é um aspecto da sua obediência a Cristo. Crescimento de vida, irmãos. Submeter-se é abrir mão de seus direitos e negar-se em favor do outro. Cristo é nosso exemplo de submissão, tanto aos homens como para as mulheres. Filipenses 2:5-8. A submissão reflete a essência do Evangelho. Ela diferencia o estilo de vida de todos os cristãos. Filipenses 2:5-8. É interessante a gente ver esse versículo, que nós temos um Senhor tão rico, graças a Deus, que Ele não só prega, em realidade, irmãos, Ele fez isso. Ele foi exemplo para isso. O exemplo de Cristo na humilhação. Ó Senhor Jesus, tende-vos em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Vou destacar aqui a parte do versículo 7. Servo. Servo tem opinião, irmão? Não tem, irmão. É esse mundo secular que prega que as pessoas, para tudo hoje, tem que ter opinião. Tudo. E aí, o
quer trazer isso para onde? Para a vida da igreja e para o casamento. Ah, irmão, você está dizendo que as pessoas não podem expressar. Não seja radical. Satanás, ele quer bipolarizar, né? Ele quer deturpar a palavra de Deus. A palavra diz, não fale nada do que convém. Irmãos, uma discordância em casa, quando tem uma submissão, quebra a contenda. Se tem uma situação que, sobre um determinado ponto, é bom o marido ter comunhão com a esposa, mas não abra a mão da posição de varão, porque você vai prestar contas perante Deus. Por mais que a sociedade pregue o contrário, por mais que hoje nós vivamos numa sociedade onde se exalta a igualdade de gênero, não estou entrando nessa questão de igualdade de gênero. Eu quero ver o que a palavra diz. Eu quero ter um casamento abençoado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor faça parte do meu casamento. Isso nenhum homem, no seu ser natural, com suas ideologias, ele é capaz de fazer. Quem fez isso, a presença do Senhor Jesus na minha casa, foi a morte de cruz. Não foi a vaidade dos pensamentos humanos, não. Nós temos que nos esvaziar. Eu, enquanto marido, também tenho que me humilhar perante o Senhor e ser encabeçado pelo Senhor. Graças a Deus por essas palavras, porque nos guiam. Amém. Oh, Senhor Jesus. Em Efésios 6:4. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina da administração do Senhor. Que a gente estava comentando sobre aquela questão até dos jovens da igreja, né? Das crianças da igreja. Na disciplina e na demonstração do Senhor. Vocês amam seus filhos, irmãos? Siga a palavra. Não vá pelo presente século, porque hoje há uma confusão onde se confunde amar como não dá disciplina. A própria Bíblia diz que Deus disciplina os filhos que ama. Nós não podemos ter uma criação onde não disciplina. Há uma inversão, um falso amor pregado pelo mundo, onde não pode repreender a criança. Vamos ensinar desde cedo, irmãos. Hoje há um grande problema na sociedade, onde nós já percebemos a diferença disso, onde em gerações passadas, próximas, há 30 anos, era notório que os filhos, eles cresciam para honrar os seus pais. Hoje, os filhos só sabem ser servidos, eles não sabem o que é ser servos. E isso dá problema em todas as áreas, até na área profissional, o cara não tem a maturidade. Na área humana também, às vezes o casamento dele vai sofrer porque ele só está acostumado o quê? A ser servido. Então vamos, quanto pais, criar os filhos na disciplina da demonstração do Senhor. Não um conhecimento humano, mas graças a Deus a palavra de Deus. Decorrência do horário, irmãos, até para não estender essa mensagem. Essa é muito extensa. Vou ter que resumir alguns pontos. Graças a Deus por essa revelação. Uma das coisas que tem que ficar claro é para não se confundir assim. Qual é o objetivo do meu casamento? Qual é o objetivo do meu casamento? Qual é o objetivo dos meus filhos? Quando o Senhor chegou lá em Gênesis, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, no capítulo 1, versículo 27, criou Deus, pois o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher os criou. E o 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Irmão, para sujeitar, para multiplicar. E aí nós percebemos que no versículo lá de Mateus 16, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Mateus 16, do 16 a 18.
Respondeu Simão Pedro e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Ó Senhor Jesus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificação, irmãos. Vamos usar nossas famílias para edificar, porque graças a Deus é o que o Senhor deseja. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Tem alguns versículos aqui que eu vou ler, mas vou ler alguns trechos aqui que são muito importantes. Uma família normal deve ter como meta a salvação de toda a família. Irmãos, não vamos olhar para o que tem no mundo, nem para as circunstâncias. Às vezes tem aquele jovem lá na família que muitas das vezes ele não está numa condição adequada, né? Está numa condição ruim, mas não podemos perder a fé. O Senhor quer que todos de nossa casa sejam salvos, né? O crescimento espiritual, o aperfeiçoamento dos dons e cooperação com Deus no estabelecimento e na expansão do seu reino na terra. Vamos servir ao Senhor, né? Vamos trabalhar na edificação. Ó Senhor Jesus. E essa vida familiar ela tem que expressar o reino, a autoridade do Senhor. No mundo aí, onde todo mundo está acostumado a fazer o que quer, na hora que quer, da maneira que quer, nós vemos o quê? A luz do Senhor aparecer para fazer o quê? Um encabeçamento. E isso traz o quê? Bênção para as famílias, né? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu vou ler um versículo agora, muito encorajador, Efésios 4:13. Vai reforçar isso que... Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos. Não é para ficar ninguém de fora, inclusive as pessoas da nossa família, né? Muitas das vezes nós pensamos macro, né? Mas esquecendo das pessoas que estão mais próximas da gente, né? E aí nos mostra a importância realmente de acreditar na palavra do Senhor e saber desse propósito. Sua família é bênção do Senhor, que deve servir ao Senhor. Não vamos esquecer disso. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Uma das funções e os princípios do matrimônio, é importante saber, é a questão do desfrute também no seu lar. Muitas das vezes o casal está numa situação inadequada, mas é quando a gente vai ver o desfrute. Como é que está o desfrute? Irmão, se nós estamos se alimentando das coisas do mundo, vai ter contendas na nossa casa. Se nós estamos sendo alimentados da palavra do Senhor, tendo reunião com nossa família, orando, isso é bênção, irmãos. Muitas das vezes se vê a pregação do Evangelho, como o irmão falou na conferência, irmão Miguel, como um evento. Hoje vamos sair para pregar. Não, irmãos, é um viver. É a nossa vida, a nossa respiração. E aí inclui também a vida conjugal do casal, esse desfrute. Ó Senhor Jesus, porque, irmãos, essa palavra me dá força para a gente poder dominar as coisas malignas. Quando as coisas das trevas, as coisas negativas quiserem entrar, nós vamos repreender com base na palavra do Senhor, da vida que habita em nós. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Uma das funções é preservar da família, né, do matrimônio, é preservar a vida humana e proporcionar um ambiente para proteger o homem do pecado, dar aprazimento e descanso, aperfeiçoar o seu viver, né? Quando a gente chega em casa mesmo, nossas esposas, nós percebemos que nós estamos ali o quê? Estamos tendo descanso, graças a Deus, né? Ó Senhor Jesus. E a outra função é que, para que essa vida aumente em cada membro do casamento e também com os filhos, né? Vamos ver algumas experiências no Novo Testamento. Ó Senhor Jesus, decorrência do horário, vou abreviar alguns pontos, mas já vou... Ó Senhor Jesus.
Vou em Mateus 5. É uma passagem riquíssima que nos serve de alerta, que é muito importante para o casamento. Mateus 5, do 27, vem falando do adultério. O casamento é uma coisa, é bênção aos olhos de Deus. Tipifica a relação de Cristo à igreja. E aí, irmãos, nós temos que ser diligentes com essa visão. O adultério, ele não nasce da consumação, mas como diz em Tiago, né, através da cobiça, né? E é o 5:27. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Irmãos, um pensamento, uma intenção, um olhar, isso já é pecado à luz da palavra do Novo Testamento. E aí vem o 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança a ti, pois te convém que não perca um dos teus membros, ó Senhor Jesus. E não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito, aquele que repudiar a mulher, lhes dá carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com uma repudiada comete adultério. E aí nós percebemos duas coisas. Irmãos, o casamento, ele tem um elo muito forte. O adultério, ele tem que ser cortado. Não tem nem que ser iniciado. Então, assim, tem um pensamento negativo, repreenda, invoca o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus. Nós vivemos um mundo, até onde as próprias publicidades hoje expõem coisas inadequadas. E aí não vamos nos enganar, não vamos nos encher com essas coisas. Porque aquilo ali vai semeando e muitas das vezes a boca vai falar do que está cheio o coração. Então vamos arrancar. Não tem espaço para esse tipo de coisa. É um leito sem mácula, como a gente leu lá em Hebreus. Vamos preservar esse leito sem máculas. E lembrando que aos olhos de Deus nada fica escondido. Então vamos nos arrepender. Todas essas palavras aqui não é para expor os irmãos que estão com problema no casamento, não é para expor as esposas também que estão com alguns problemas, mas ela vem trazer a luz para que as pessoas possam se arrepender e buscar o verdadeiro caminho, buscar o caminho do Senhor, seguindo a sua palavra, não trazendo peso, mas trazendo luz, para que nós possamos mudar de condição, né? Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E um trecho da King James também é interessante, vou pegar esse trecho aqui, que é o Mateus 5, ó Senhor Jesus, Mateus 5, 27. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Anota do versículo 5, 31, 32. Aí vem, isto foi dito, quem repudiar sua esposa, dê-lhe carta de divórcio, na King James. Eu, porém, vos digo que todo aquele que repudiar sua esposa, e não ser por causa de fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer que casar com a divorciada comete adultério. Aí vem aqui, Jesus desafiou uma paráfrase rabínica livre, Deuteronômio 24:1, que distorcia o significado do original nas mãos dos rabinos. Multiplicou muito o número de ofensas que podiam justificar o divórcio. Por exemplo, comentários rabínicos citavam reclamações menores, tais como o desvanecimento da beleza de uma esposa ou sua inclinação para queimar a comida, com alegações legítimas para o divórcio. Que gostei até de ler a nota que até uma comida queimada chegou a ser motivo de virar um divórcio. Todavia, Jesus se mantém fiel a Deuteronômio 24:1, instituiu que fornicação é alegação legítima para o divórcio. As pessoas que se divorciam por razões frívolas e contraem novo casamento são culpadas de adultério, porque sua aliança matrimonial original não foi genuinamente dissolvida. Não venha com culturas seculares, da oportunidade de conveniência, não venha com palavras do mundo, doutrinas de demônios e vãs sutilezas. É demoníaco, irmãos.
Isso é a abominação aos olhos de Deus. Como a própria Bíblia diz, o que Deus uniu não separa o homem. O Senhor vem falando aqui da fornicação como motivo ensejador. E um dos aspectos que até eu vou abreviar uns pontos, vou começar a abreviar mais, em decorrência do horário, é que todos os princípios bíblicos são para todas as áreas da nossa vida. Isso nos traz muita bênção. E até para quem teve um problema de adultério, irmãos. A Bíblia vem dizendo que misericórdia se prefere a juízo, né? Quem tem um coração, vamos orar ao Senhor para que realmente possa haver perdão na vida dos casais. A vida de um casamento, uma vida familiar entre pais e filhos, entre marido e esposa, também existe uma palavra chamada perdão. Não se pode se interpretar a Bíblia através de uma letra seca para matar, como se chegou aqui, que está na nota da King James. Motivos de comida queimada chegaram a ser ponto de ensejo. Acho até que às vezes a irmã não cozinhava tão bem naquela época, né? E os varões lá não se agradaram muito. Mas graças a Deus que o Senhor, Ele preserva essa integridade do casamento, né? E um dos pontos que, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, um dos pontos que eu também foi tocado aqui é que assim, esses princípios cristãos, eles têm que ser usados no nosso casamento também, né? Quem quer ter um casamento feliz? Todo mundo quer ter, né? E nós percebemos, ó Senhor Jesus, em Mateus 5, né? As bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças. E as bem-aventuranças também servem para onde? Para o nosso casamento. Nós podemos ter uma palavra fechada, entendeu? Assim, aquele evangelho enlatado. Aí a gente começa lá nas bem-aventuranças. No 2, e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No nosso casamento, a gente está sendo humilde ou está sabendo de tudo? É o dono da razão, né? Tudo que acontece já tem uma resposta pronta, você está errado e toma o julgamento. Nós temos que ser humildes de espíritos. Para ser bem-aventurado, irmãos, isso é muito sério. Isso serve para o nosso casamento e para a nossa relação com nossos filhos. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Muitas das vezes, irmãos, nós temos uma situação que estamos com a palavra, mas vamos exercer em quê? Em longanimidade ou em exaltação? Em exaltação. E o modo que aquela palavra de Deus é expressa não é o modo que o Senhor queria demonstrar aquele amor. Isso fica muito exemplificado em Números 27. Vou passar para Números 27. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Essa passagem sempre me chamou a atenção, porque nos mostra também de sermos longânimos, de sabermos vamos usar a palavra do Senhor em espírito e em verdade. Graças a Deus por essa palavra, para que nós possamos ser guiados. Um trecho muito conhecido da Bíblia, que o pessoal está murmurando lá, né? E Moisés tem que, em Números 20, capítulo 20, versículo 7. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. O Senhor estava tendo o quê? Benevolência com o povo de Israel, independente daqueles aspectos negativos. Mas aqui mostra que o Senhor estava providenciando o quê? Água. Muitas das vezes nós fazemos, na nossa vida conjugal, na nossa vida com os filhos, da mesma forma que Moisés fez aqui. Ó Senhor Jesus. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor. Aí estava dizendo, né, que ó Senhor Jesus, como lhe tinha ordenado. Amém. Está aí tranquilo. Mas aí no 10, Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. E Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes. Aí já começa, né, irmãos? O Senhor não falou rebeldes. Ele vai falar a palavra do Senhor à congregação, mas aí já o quê? Já deturpa. Já começa a vir o quê? A violência. Perde a mansidão.
Porventura fazemos sair água desta rocha para vós outros? Questionamento. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes como seu bordão, e saiu muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. No 12. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel. Irmãos, não era para ferir não, era para falar. Então assim, ele agitado, primeiro chamou a congregação de rebeldes, e realmente, e diga-se passagem, eles realmente eram rebeldes. Aí vem a outra importância, não queira se atentar que aquela situação negativa aconteceu, que seja motivo ensejador de você poder repetir. Porque o Senhor, muitas das vezes, Ele quer demonstrar a sua misericórdia. E aí o Senhor nos usa para usar misericórdia, a gente quer chegar lá o quê? Ferindo a rocha 2 vezes. Que a gente sabe que a rocha tipifica quem? Cristo. E ferido 2 vezes, Cristo só poderia ser ferido 1 vez. E o Senhor mandou ele falar. Então você percebe que aquele falar do Senhor, o homem, pela sua falta de mansidão, gerou esse tipo de quê? De situação. E nos remete realmente a ir para as características das bem-aventuranças para a relação matrimonial. Os que têm fome de justiça, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Foi naquele caso que eu falei da fornicação. Bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Na sua casa está tendo contenda? Lembre-se, bem-aventurado os pacificadores, não os que criam contenda, não os que estão cheios de razão, né? Na nossa casa, aliás, desculpe, irmãos. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem. Oh, Senhor Jesus, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vocês. E o 12, regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguirão aos profetas que viveram antes de vós. Essa questão da pacificadora e da misericórdia, ela tira um aspecto do nosso casamento, que percebemos que é fonte de amargura para muitos casais, que é o quê? O rancor, o ódio. Às vezes vem aquelas histórias lá de 1900 e bolinha. Eu só tenho 5 meses de casado. Mas eu já percebi até... Amém. Já vi alguns relatos presenciais que às vezes tem relatos de 10 anos atrás. Mas lá em 1900 e bolinha, irmãos, tem que aplicar a misericórdia. Como é que a gente vai ter um casamento feliz? Precisa do quê? Das bem-aventuranças, né? Para o nosso casamento. Irmãos, em decorrência do horário, eu vou fazer uma síntese aqui e vou resumir. Peço desculpa até pelo horário, porque essa mensagem é muito extensa. Mas louvado seja Deus, tudo tem um propósito, né? Eu vou fechar, irmãos, com uma questão muito importante. Muitas das vezes o Paulo orientou que, se possível, os irmãos que tivessem o dom, os que têm um dom, vivessem uma vida exclusiva para Cristo, né? Mas ele também orienta na passagem bíblica que os que não têm um dom, que casem. E um dos versículos muito encorajador, que até encorajou no meu viver, da minha vida familiar, é a história de Priscila e Áquila. Nos mostra que as passagens da Bíblia que vem Priscila e Áquila, você percebe o quê? Que eles estão o quê? Juntos, irmãos. A unidade que há de haver no corpo de Cristo, há de haver também na relação matrimonial. Essa questão que você percebe com esse casamento que ajudaram o apóstolo Paulo, de Priscila e Áquila, de que maneira, irmãos? De várias maneiras, mas sempre junto. Priscila e Áquila. Áquila e Priscila em alguns momentos. Isso nos mostra um modelo de viver na vida conjugal. Sabemos que muitas das vezes os casais têm compromissos seculares, trabalho, alguma coisa, mas irmãos, vamos servir juntos. Vamos tentar fazer o máximo para isso, porque é bênção aos olhos do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, Jesus Cristo é o Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus,
no versículo em Atos, certo? Versículo 18, capítulo 18, peço desculpa aos irmãos. Encorajar todos os casais. Ó Senhor Jesus. 18, capítulo 18, versículo do 1 a 3. Paulo em Coríntios. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e pois que era dos mesmos ofícios, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Eles chegaram até a cooperar com Paulo na edificação de tendas, né? Amém, graças a Deus. E o 18, 19. Ó Senhor Jesus. 18. Mas o final da segunda viagem missionária de Paulo. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Secreia, porque tomara voto. Chegaram a Efésios, deixou ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava os judeus. Mais uma vez, vemos o quê? Na companhia de quem? Priscila e Áquila. Não era nem Áquila sozinha, nem Priscila. Era Priscila e Áquila. Isso é bênção. Mais uma vez eu repito, irmãos. Muitas das vezes acontecem situações, mas não temos que olhar para a situação. Temos que olhar para a palavra do Senhor. Aqui vemos um casal que serviu junto. Se nossa realidade hoje não é essa, nós devemos o quê? Orar. Se humilhar para o Senhor. Senhor, eu quero que minha realidade seja que nem a de Priscila e Áquila. Isso aqui nos mostra que aconteceu e que é o modelo que nós temos que até orar. Nós temos que aproveitar essa palavra do Senhor para orar. Orar e ler os versículos. Atos também 24, 26. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Na verdade eu vou para Romanos, certo? 16. 3:5. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhe agradeço, não somente eu, mas todas as igrejas do gentio. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Você via, eles arriscaram a vida pelo apóstolo. Será que o grau de cooperação desse casal? Será que um casal pode cooperar com o Senhor? Pode, irmãos. Está aqui registrado na Bíblia. Não há nenhuma dúvida. Muitas das vezes Satanás ele quer nos enganar. Quer achar que o vínculo de matrimônio seja... mas você vai ter necessidades humanas. Realmente, a própria Bíblia, o apóstolo Paulo fala isso. Mas mesmo com essas necessidades humanas, nós podemos servir ao Senhor. Nós vamos ter compromissos humanos, mas também nós temos que estar em outro plano. Temos que buscar as coisas do alto. Ó Senhor Jesus. E a outra questão é que a igreja se reunia na casa deles, né? Que bênção, né? Que aí você via que a vida desse casal é realmente muito abençoada, graças a Deus. Em várias passagens bíblicas tem isso. E eu vou em 2 Timóteo também. Versículo muito rico. Oh, Senhor Jesus. 2 Timóteo. Oh, Senhor Jesus. 4:19. Saúda Priscila e Áquila
e a casa de Onesíforo. Um trecho antes, o apóstolo Paulo vinha dizendo que foi abandonado pelos homens, mas não por Deus. Ó Senhor Jesus. Mas nós vemos que ele fez uma saudação a esse casal nesse momento, né? Quão precioso foi esse casal na edificação. Isso nos encoraja de orar ao Senhor. Senhor, transforma a minha casa, Senhor. E fazer alguns breves apanhados aqui. Ó Senhor Jesus. Que realmente também eu falei muito de casamento, vou fazer agora, falar um trecho, pegar a parte principal aqui do versículo dos pais em relação aos filhos. Muitas das vezes esse mundo, ele deixa as pessoas escravizadas. Esse mundo é um sistema que foi feito justamente para isso, né? E em Atos 2, ó Senhor Jesus, em Atos 2, 39. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Os seus filhos estão na promessa. E a gente creia nisso, irmãos. Se seu filho hoje não está se reunindo, não está num viver adequado, não olhe para a circunstância. Olhe para a palavra, que vem dizendo que, pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe. Isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. E é lá em Deuteronômio, ó Senhor Jesus, 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está sendo ordenado, irmãos, não é uma opção não. Tu as inculcarás a teus filhos, e dele falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar e ao levantar-te. Andando, ao deitar e ao levantar-te. Qual o momento que o pai tem que estar apacentando o filho? Toda hora, irmãos. Aqui, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Hoje o mundo nos bota muitas situações e a gente acaba até sendo enganado. Mas eu preciso do mundo da sobrevivência. Precisa trabalhar. A Bíblia vem dizendo que precisa trabalhar. Mas a Bíblia também vem dizendo que nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por fonte entre os olhos. E as escreverá nas umbrais de suas casas e nas tuas portas. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu vou encerrar agora, decorrência do horário, e vou encerrar com uma oração. Senhor Jesus, cuida de todas as famílias da vida da igreja, Senhor. Cuida de todos os irmãos, Senhor. Os que já têm, Senhor, os que estão entrando, Senhor. Cuida também de todos os jovens e todas as crianças, Senhor. Nos dá um sentimento, Senhor, de valorizar, de inculcar as palavras para as crianças, Senhor. De cuidar dos jovens, Senhor, de cuidar de nossas esposas, Senhor, de cuidar de nós varões, Senhor. Tira todo o nosso egoísmo, Senhor, nos enche com a Tua vida, Senhor, para que nós possamos assumir essa morte de cruz, Senhor, e, Senhor, edificar a igreja, Senhor. Sabemos que o homem natural, Senhor, não tem essa capacidade, Senhor. Nós precisamos da Tua vida, Senhor, para cumprir essas palavras, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Nos faz cumprir, Senhor. Nos faz ouvintes também, Senhor, mas que essas palavras possam se tornar realidade em nosso viver, Senhor. Amém. Jesus Cristo é o Senhor.